Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom nós estarmos na casa de Deus nessa noite, para junto nós louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor, a Ele que tem sido o nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. É uma alegria poder retornar aqui à IPPS em mais um aniversário dessa igreja. Que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite. É um privilégio poder estar aqui para cooperar com os irmãos na administração da palavra de Deus. E para isso eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Graças a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Silvano. Muito obrigado, pastor Silvano, por se lembrar de nós mais uma vez, por nos permitir estar aqui. Deus continue abençoando o Senhor. Eu estava falando com o pastor Silvano que ele estava contando testemunho aqui. Ele disse que com 48 quilos estava pele e osso, coração batendo. Imagina eu com 49 então. Você não vigiou não, Mas Deus abençoe, viu, pastor Silvano? Deus abençoe também a irmã Edivânia, juntamente com seu esposo, esse casal que é uma bênção. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje eu me faço acompanhado da minha querida esposa, a irmã missionária Larissa. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por você estar aqui me acompanhando, viu? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos fazer a leitura, mas antes eu gostaria de dizer aos irmãos que findando esse culto eu vou estar ali na porta com alguns materiais. Eu tenho aqui a Presença de Cristo, de Thomas Godwin, e também Generais de Deus, de John Fox. Cada livro sai no valor de R$30 e que Deus em Cristo Jesus possa te recompensar. Diz assim apenas o versículo de número 1 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Podemos assentar, irmãos. O tema escolhido para essa festa é Crescendo em Graça e Conhecimento. E eu gostaria de falar um pouco da graça do Senhor sobre a nossa vida nessa noite. O que a graça de Deus, ela nos proporciona. Eu acredito que ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, nas linhas do Novo Testamento, para falar a nós acerca da graça do Senhor. A vida do apóstolo Paulo e ao seu ministério, que foi-lhe entregue ensinos e revelações extraordinárias acerca da ação da graça do Senhor na nossa vida. O jovem Timóteo é um jovem cooperador do ministério do apóstolo Paulo, em quem Paulo tinha uma grande estima, um grande carinho, um grande apreço. E Paulo, ele escreve 2 cartas ao jovem Timóteo. Diferentemente das demais epístolas redigidas por esse apóstolo, as cartas que ele endereça a Timóteo e a Tito, nós as chamamos de cartas pastorais, porque estas cartas que Paulo ele direciona a Timóteo e a Tito, elas foram diretamente direcionadas aos líderes da igreja, ou seja, a estes jovens evangelistas, esses jovens pastores, a estes jovens obreiros, e não de uma maneira abrangente como as demais cartas do apóstolo Paulo. Estas cartas pastorais que Paulo escreve a Timóteo, elas tinham o intuito de tratar a respeito do cuidado pastoral com a igreja de Jesus Cristo, a forma com que Timóteo pudesse esculpir o seu ministério nos moldes que agradasse ao Senhor, que é o verdadeiro dono da igreja.
Essas duas cartas a Timóteo são umas das últimas do ministério do apóstolo Paulo, pois ele as escreve já no fim da sua vida, caminhando para encontrar com a morte e o fim da sua carreira. Essa primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ele a escreve por volta do ano 64 depois de Cristo, após Paulo ter sido liberado do seu primeiro aprisionamento em Roma, sua primeira prisão sofrida, dias de angústia, dias de extrema tristeza. Mas o apóstolo Paulo deixou esse primeiro aprisionamento em Roma. E como? Muito provavelmente a igreja em Éfeso tinha sido deixada sob os cuidados do jovem Timóteo. Paulo tem a intenção de escrever a este jovem para orientá-lo, para discipulá-lo, para animá-lo e para instruí-lo. Este jovem que tinha um grande futuro à sua frente, o jovem Timóteo, ele não caiu de paraquedas no ministério do apóstolo Paulo. Pelo contrário, a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz para nós que os próprios irmãos davam bom testemunho do jovem Timóteo na cidade de Listra, filho de sua mãe judia, seu pai grego. Por parte materna, sua avó também era cristã, salva em Cristo Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo orienta a ele na sua segunda carta, capítulo 1, versículo de número 5, Timóteo, meu filho, permaneça na fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. Devido a esta boa formação do jovem Timóteo, ao seu bom testemunho, ao seu bom caráter, Timóteo, em Atos 16, a partir dali, se torna um grande cooperador do ministério do apóstolo Paulo, o acompanhando em muitas das suas viagens, das suas incursões missionárias. Timóteo se tornou um grande cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Este jovem Timóteo, ele tem o carinho tão grande do apóstolo Paulo, que Paulo chama a Timóteo de o meu verdadeiro filho na fé. Esse jovem Timóteo, de fato, tinha algo especial na sua vida. Ele tinha um futuro promissor à sua frente. Porém, nós conseguimos identificar em Timóteo algumas questões que talvez alguns murmúrios de uns ou de outros na sua época poderiam dizer que a colocação de Paulo, segundo o doutor Russell Shedd, de muito provavelmente Timóteo ter sido escolhido por Paulo para ser o seu sucessor pós a sua partida, pós a sua morte, era uma escolha equivocada. E por que era uma escolha equivocada? Eles apontam que Timóteo era de temperamento tímido. E a gente sabe, irmãos, que qualquer coisa que nós vamos fazer na igreja, no reino de Deus, principalmente aqueles que são chamados ao santo ministério, pregadores, evangelistas, missionário, timidez e o ministério, muitas das vezes ou em todas as ocasiões, não combina. Todos aqueles que vão tratar com o público, eles precisam vencer a sua timidez. É por isso que o primeiro ponto negativo, segundo alguns, de que talvez Paulo havia errado na sua escolha, é porque Timóteo era de temperamento tímido. Em segundo lugar, ele era apenas um jovem. Diga comigo, um jovem. Todos nós que somos jovens e trabalhamos no reino de Deus, sabemos de como os mais antigos, na intenção de preservar tanto os jovens quanto a igreja, deixam os jovens trabalhar, mas a pulso curto, com uma pestana levantada, a outra abaixada, sempre com desconfiança. Eles não estão errados, mas é muito dificultoso, é muito doloroso para um jovem obreiro, quando ele é jovem e tem sobre a sua tutela pessoas com mais idade e mais experiência do que ele. É aí que as pessoas apontam que Timóteo talvez não teria sido a escolha apropriada para ser sucessor do apóstolo Paulo.
Porém, meus irmãos, eu gostaria de dizer a esta querida igreja aqui nesta noite, de que quando Deus assenta no coração de alguém para levantar, para escolhê-lo, para separá-lo, para discipulá-lo, na intenção de fazer dele algo maior, você pode ter certeza que as faltas que há em nós, a graça de Cristo Jesus, a unção divina, ela as compensará, para que possamos servir a igreja de Cristo com muita excelência, porque Deus não erra a cabeça, Deus não erra o endereço, Deus não desperdiça o seu poder, Deus não desperdiça a sua graça. Ele enche, aponta, escolhe pessoas certas para um tempo certo, para uma ocasião certa. Timóteo não era uma escolha equivocada. Aos olhos humanos, para alguns, Timóteo era uma escolha equivocada, mas aos olhos de Deus, era o jovem certo, a pessoa certa, o homem certo, para desenvolver aquilo que Deus queria fazer ao seu respeito. É por isso que Paulo, ele tem a intenção de escrever essas duas cartas, para instruir e encorajar o jovem Timóteo. Na sua primeira carta, ele tem o intuito de encorajar e de instruir o jovem a como deve se administrar a igreja, as boas características de um obreiro, a importância da vida santa e irrepreensível, que seriam inegociáveis para o ministério do jovem Timóteo ser um ministério longínquo, frutífero, próspero. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo para lutar com ele o bom combate na fé, e a preservar a fé e a boa consciência. Ele usa o exemplo de Himeneu e de Alexandre, dizendo: não siga o exemplo deles, que rejeitando esses atributos, naufragaram na fé. Com isso, Paulo estava advertindo a Timóteo que é muito possível nós começarmos bem, mas terminarmos a nossa caminhada mal, se nós não preservarmos a fé e a boa consciência. Porque ficar para nós, irmãos, quem dá manutenção na nossa fé e na nossa boa consciência somos nós mesmos. A partir do momento que nos enchemos do Espírito de Deus e nos permitimos ser dia após dia transformados, santificados por esse Espírito de Deus que habita em nós. Não siga o exemplo de Himeneu e de Alexandre, que rejeitando esses atributos, naufragaram na fé e se tornaram apóstatas. Você já viu muita gente que começa bem, mas ele termina mal? Você já viu muita gente com toda certeza que começou extraordinariamente bem, mas terminou pavorosamente mal? Porque nós precisamos compreender que a caminhada da fé, o combate da fé, o embate da fé, requer dos seus militantes a preservação da fé e da boa consciência. O que é isso? É estar firme, é estar com o coração comprado em fidelidade. A fé de um bom soldado não é negociável. A boa consciência de um bom soldado não é negociável. Os nossos princípios não são negociáveis. Por que Paulo está orientando a Timóteo acerca dessas questões? Porque os principais inimigos da época eram as falsas doutrinas, os falsos mestres, os ensinos judaizantes, as perversões, os ensinamentos de perversões dos ensinamentos cristãos apostólicos, o gnosticismo. Todas estas falsas doutrinas já permeavam os tempos em que Timóteo começava a batalhar pela fé. Irmãos, os principais inimigos da igreja, os nossos principais inimigos e sempre serão as falsas doutrinas,
os falsos mestres, os falsos ensinamentos, as falsas igrejas, porque esses parecem ser do céu, parecem ser de Cristo, parecem ser boa coisa, mas na grande realidade é veneno, é adulterado, é perdição. E não é salvação. Só que o grande problema disso tudo é que os falsos ensinos, os falsos mestres, eles não nos atacam de fora para dentro. Eles estão dentro das igrejas. Eles estão sob os altares. Eles estão no nosso meio. E eles nos atacam de dentro para fora. É por isso que é preciso preservar a fé e a boa consciência, pois os nossos inimigos e sempre serão os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os falsos, aqueles que parecem ser de verdade, mas não são. E o que Paulo estava apresentando para Timóteo, utilizando o exemplo de Mineu e de Alexandre, que não preservando a fé e a boa consciência, naufragaram na fé, era apenas o início. Pois no capítulo de número 4 da sua primeira carta, o apóstolo Paulo afirma ao jovem Timóteo que o Espírito Santo revelava ao seu coração que nos últimos tempos muitos vão se apostatar da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. É o que Paulo estava dizendo na primeira carta, capítulo de número 4. Eles vão apostatar da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. E por que eles vão dar ouvido às doutrinas de demônios? Porque são palavras que são conforme a sua ciência, conforme as suas paixões, conforme o seu coração, conforme os seus desejos. Falsos mestres, impelidos por Satanás, Timóteo, vão penetrar sorrateiramente nas igrejas. Qual é o seu objetivo? Seduzir os indivíduos a se afastar da verdade da fé cristã. Esses falsos mestres não têm a intenção de edificar a igreja e de se relacionar com o Senhor da sua alma de maneira profunda. Pelo contrário, eles desejam arrebanhar discípulos para avolumar os seus grupos e promover as suas ideologias. Timóteo, tome muito cuidado. Eles não vão estar do lado de fora, eles vão estar dentro, eles vão estar no seu meio, Timóteo. Esses vão pregar as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios. Eles vão, Timóteo, estar no seu meio. Mas Timóteo, faça uma coisa quando tudo isso acontecer. O quê? Quando tudo isso acontecer, orienta os seus irmãos como bom ministro nutrido pela palavra de Deus. Orienta os seus irmãos como bom ministro nutrido pela palavra de Deus. O que Paulo estava ensinando ao jovem obreiro é que o que nos alimenta de verdade, o que nos dá base sólida de verdade, o que nos faz amadurecer na fé, o que funciona como preservação da nossa fé, o que nos dá gás para ir avante, o que nos torna imune às falsas doutrinas, o que nos torna fortes contra os falsos mestres impelidos por Satanás, é a boa, pura e simples palavra de Deus, pregada, lida, encucada na nossa cabeça. Oh, meus irmãos, coisa boa é a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 15, versículos número 16 do seu livro, ele está descrevendo quando encontraram o livro perdido da lei. Ele diz assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação
satisfação e o meu júbilo maior. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de Deus é a preservação da nossa fé. A palavra de Deus é a limpeza da nossa consciência. A palavra de Deus é o pão para matar a nossa fome. Ô gente, se nós nos dedicássemos à palavra de Deus, nós pregaríamos menos achismos e mais aquilo que a Bíblia Sagrada está dizendo. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele não combateu a Satanás dizendo para ele assim: eu acho que eu não deveria transformar essa pedra em pão, eu acho que eu não deveria te adorar, eu acho que eu não deveria me lançar daqui para baixo. Jesus não combateu a Satanás com o que ele achava. Jesus combateu a Satanás dizendo: está escrito assim e assim será. Porque nós estamos vivendo uma época onde as pessoas acham, elas acham sobre salvação, elas acham sobre vida cristã, elas acham sobre ministério, elas acham sobre igreja. Mas eu preciso de dizer uma coisa: na boa batalha da fé, o nosso achismo não vale. Na boa batalha da fé, é a espada do Espírito nas nossas mãos que nos dará vitória frente ao reino das trevas. Pedro disse assim na sua primeira carta, capítulo 2, versículos número 2: desejai ansiosamente o leite puro espiritual, como crianças, a fim de que vades crescendo. Diga comigo, crescendo. Diga crescendo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Desejai ansiosamente o leite puro espiritual como crianças, a fim de que vades crescendo. Porque quando a gente chega na fé, nós chegamos como recém-nascidos. Mas não quer dizer que a gente tem que permanecer como recém-nascido para sempre, não, meu irmão. Nós precisamos amadurecer. E você sabe o que amadurece a nossa fé? A boa pregação da palavra de Deus, a boa exposição da palavra de Deus. Você sabe por que tem gente que ele não amadurece nunca na igreja? Você sabe por que tem gente que ele senta no banco da igreja a vida inteira? Ele é cheio de não me toque, ele não aceita repreensão, ele não aceita ser corrigido, ele não aceita ouvir não, porque a vida inteira ele não gosta da boa exposição da palavra de Deus, não amadurece, não cresce. Ô gente, eu nunca vi um povo como nos nossos dias, para poder permanecer tanto como crianças. Eles não suportam a boa pregação da palavra de Deus. Você sabe o que eles gostam? Eles gostam de mensagem que diz assim, ó: eu estou passando pelo processo para mim poder viver o meu propósito. Eu fico me perguntando que processo e propósito é esse, que esse povo passa a vida inteira, mas eles não crescem, eles não evoluem, eles não amadurecem. A sua vida é a mesma ano após ano. Não, nós precisamos entender que o que nos amadurece, o que nos fortalece, o que mantém a nossa mente sã, o que mantém o nosso coração puro é a boa palavra de Deus. Você consegue levantar uma de suas mãos comigo aos céus aqui nessa noite? Eu preciso dizer isso aqui para você e PPS. As fábulas, as falsas doutrinas, os falsos mestres, nem o diabo consegue arrastar da igreja quem guardou a palavra no seu coração e fez dela o seu deleite, o seu bem maior. Ninguém consegue arrancar, ninguém. É por isso que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: orienta os seus irmãos como bom ministro nutrido pela palavra de Deus. No capítulo de número 6, versículo 12 da sua primeira carta, Paulo ele diz a Timóteo que a caminhada da fé é um combate. Ele diz assim, que milita comigo a boa batalha da fé. Capítulo 6, versículo de número 12. Paulo está comparando mais uma vez a caminhada cristã como um combate, pois esse caminho nunca, jamais, em hipótese alguma, será fácil.
É engraçado, né? Eu acredito que você deve ter visto esse vídeo. Um senhor de chapéu na cabeça, uma aparência de interior, ele dizendo assim: se tem uma coisa difícil na vida, é ser crente. Se alguém disser para você que é fácil, está mentindo. Que é coisa difícil, é ser crente. E é verdade, gente. A coisa mais difícil no mundo é nós caminharmos em um mundo corrompido como salvos. A coisa mais difícil é você militar todo dia pela fé. Não é uma tarefa fácil. Esse termo milita a boa milícia, que Paulo utiliza para Timóteo no versículo de número 12, vem do grego que significa agonizar, padecer. Você sabe por que tem muita gente hoje que ele não suporta ficar na igreja? Porque quando nós começamos a vivenciar as boas batalhas da fé, eles não estão dispostos a agonizar, eles não estão dispostos a padecer, eles não estão dispostos a sofrer. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente: caminhada cristã é isso. Vida cristã é isso. Discípulo de Cristo é isso. É sofrimento, é agonizar, é padecer. Mas permita-me lhe dizer uma coisa aqui nesta noite: a nossa batalha não é em vão. Há uma guerra, uma luta intensa na vida do bom soldado, que requer permanecer leal a Cristo, custe o que custar. Você sabe o que é militar a boa batalha da fé? É ser tentado, é ser ferido, é ser provado, mas olhar na cara de tudo e todos e dizer: a minha fé não está em jogo, a minha fé não será negociada, permanecerei abraçado com a minha cruz. Eu vou defender as verdades do evangelho até o fim. Onde estão os bons soldados aqui nessa noite? Onde estão? 2 anos depois, Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Ele está preso em sua última prisão, da onde ele já está no corredor da morte, e dali Paulo não saiu com vida. Em 66 depois de Cristo, Paulo estava no corredor da morte, e ele tem a intenção de escrever a sua última carta ao jovem Timóteo, dando seus últimos ensinamentos a este querido bom soldado. No capítulo de número 2 da sua carta, no versículo de número 1, Paulo diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Todos os ensinamentos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, nessas cartas, nós podemos o considerar com uma sinceridade fora do comum, porque Paulo já estava no corredor da morte na sua segunda carta. O que ele está dizendo ao jovem Timóteo é de coração, é uma despedida o que ele está dizendo a Timóteo. Ele quer que Timóteo vá bem, ele quer que Timóteo triunfe, ele quer que Timóteo rompa tudo e todos pregando o evangelho. É por isso que ele diz assim: fortifica-te na graça. Paulo está apresentando a Timóteo algo que para nós, como doutrina da nossa fé, a graça de Deus, é essencial e o grande poder do evangelho. Mas Paulo não está falando de algo que ele conhece só na letra, acerca de algo que ele dissertou bem nas suas cartas acerca da graça de Deus, não. Paulo também conhece por experiência pessoal o poder na prática do que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Paulo conhece de perto o que a graça de Jesus Cristo pode fazer na vida de um homem comum. Talvez nós poderemos olhar para Paulo e dizer para ele assim: Paulo, por que Timóteo deveria se fortificar na graça? E Paulo nos daria pelo menos 3 respostas do que a graça de Deus fez na vida dele, e por isso nós devemos nos fortificar na graça de Deus. Ele sentaria conosco aqui nesta noite e diria para nós assim: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça, porque eu sou a prova viva do que a graça de Deus pode fazer na vida do homem. Como assim, Paulo? Você lembra, Timóteo, quando eu estava te escrevendo na minha primeira carta, capítulo de número 1, do versículo 12 ao 15, eu te escrevi dizendo assim: Paulo, aquele que antes era blasfemo,
blasfemo, aquele que era perseguidor insolente, o principal dos pecadores. Ele está falando acerca dele. Eu antes era insolente, blasfemo, perseguidor da igreja, o principal dos pecadores. Mas a graça de Deus transbordou sobre mim. Fortifica-te na graça, bom soldado, porque ela foi o instrumento da minha libertação e da minha salvação. Fortifica-te na graça, bom soldado, porque ela transforma o mais vil dos pecadores em bons soldados de Cristo Jesus. A prova disso aqui nessa noite é só você fazer uma avaliação, pastor Silvano, do que é a igreja. Irmão, quando você olha para a igreja, é uma loucura. Na igreja você vê gente de tudo quanto há. Você vê gente que era assaltante de banco, você vê gente que era adulto, você vê gente que era mentiroso, você vê gente que era macumbeiro, você vê gente que era ladrão, você vê gente de tudo enquanto há. Mas quando você olha para ele e pergunta o que é que aconteceu com você, a graça me achou, a graça me libertou, a graça me salvou. Gente, não existe um pecador no mundo que não abra o seu coração e a graça de Deus não o transforme, a graça de Deus não liberte, a graça de Deus não salve. Fortifica-te na graça. Um dia enquanto nós estávamos atolados no pecado, um dia enquanto nós estávamos submersos pelo pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para a nossa libertação e salvação. Porque eu devo me fortificar na graça, Paulo? Que a graça liberta, Timóteo. A graça salva, Timóteo. Oh, aleluia. Irmãos, nós jamais estaremos perdidos demais. Nós jamais estaremos sujos demais. Nós jamais estaremos presos demais. Quando a graça de Deus transborda sobre a vida do homem, quebra as cadeias, limpa as suas vestes, lava os seus pecados. É Paulo que está dizendo: eu era insolente, blasfemo, o principal dos pecadores, mas a graça deu jeito em mim. Você pode me ajudar a pregar? Faça um carinho no nome de alguém que está ao seu lado e diga: a graça dá jeito. Oh, glória a Deus, a graça dá jeito. A graça dá jeito. A graça dá jeito. A graça ainda faz de alcoólatras obreiros. A graça ainda faz de prostitutas missionárias. A graça ainda faz de bandidos evangelistas. A graça ainda faz pecadores salvos. A graça ainda faz. Será que você consegue cantar a maravilhosa graça aqui nessa noite? Bendita graça de Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, Timóteo, porque ela em primeiro lugar foi um instrumento da minha libertação e da minha salvação. Tá bom, Paulo, porque eu devo me fortificar na graça? Timóteo, dá uma passadinha lá na primeira carta que eu escrevi aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9 ao 10, e você vai ver o que foi que eu escrevi para aquela igreja. O que é que você escreveu, Paulo? Eu sou o menor dos apóstolos. Irmão, nós estamos falando daquele que foi o maior bandeirante do cristianismo.
Nós estamos falando daquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Nós estamos falando daquele que tem uma proporção gigantesca na sua influência, naquilo que ele trabalhou para Cristo, naquilo que ele fez. Nós somos extremamente abençoados pelo ministério do apóstolo Paulo. Aí ele olha na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 ao 10, e diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu nem merecia ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja. Mas Paulo tem a ciência, ele diz assim: mas pela graça, eu sou o que sou. Na verdade, a graça de Deus não me foi inútil, porque eu trabalhei mais do que todos eles. Na verdade, não eu, mas a graça de Deus em mim trabalhou. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está reconhecendo que a sua capacidade, devido ao seu sucesso no trabalho do reino, não provém de si mesmo. Pela graça, eu sou o que sou. Fortifica-te na graça, bom soldado, porque a graça, Timóteo, foi um instrumento da minha capacitação. Ô gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que precisa baixar o nariz, tem gente que precisa. Tem gente que precisa tirar o burrinho da chuva, tem gente que precisa. Tem gente que precisa parar de se achar a última bolacha do pacote, o último pregador, o melhor pastor, o melhor cantor, o melhor pregador. Ah, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Não, eu não sou o que sou pelos meus diplomas. Eu não sou o que sou pela minha consciência. Eu não sou o que sou pela minha personalidade. Eu não sou o que sou pelas minhas qualidades. Eu não sou o que sou pelo meu carisma. Eu não sou o que sou pela minha voz. Eu não sou o que sou pela minha oratória. Eu não sou o que sou pelo que sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus que trabalha em mim. Tem gente que se senta no banco da igreja e eles ficam se perguntando assim: como que eu vou trabalhar? Como que eu vou pregar? Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou fazer? Ô bobinho, deixa eu te dizer uma coisa: não é você não, só deixa a graça de Deus trabalhar através de você. Só deixa a graça de Deus encher você. Só deixa a graça de Deus capacitar você. Porque não somos nós, é a graça que trabalha através de nós. Oh, aleluia! É a graça de Deus que nos capacita, gente. É a graça de Deus que nos impulsiona a ir a fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Pare de se achar, pelo amor de Deus. Pare de pensar que você é alguma coisa, pelo amor de Deus. Todas as vezes que você se sentir usado por Deus, não se alegre, se contorça, contraia o seu coração e compreenda: é a graça. Se tirar a graça de mim, eu não faço nada. Se tirar a graça de mim, a igreja fecha. Se tirar a graça de mim, o ministério acaba. Se tirar a graça de mim, eu não prego mais. Se tirar a graça de mim, eu não canto mais. Se tirar a graça de mim, eu não faço mais nada. É a graça de Deus. Graça bendita que nos capacita. Eu não conheço você, eu não sei quem é você, eu não sei do que Deus tem para fazer na sua vida, mas eu posso lhe afirmar uma coisa: a graça de Deus pode capacitar você a fazer coisas que nem mesmo você é capaz de imaginar. Dê lugar para Deus trabalhar através da sua vida. Dê lugar para a graça de Deus trabalhar através de você. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque ela foi e é o instrumento da minha capacitação.
Ô gente, se nós pensarmos nisso aqui, se nós que trabalhamos no reino pensarmos nisso aqui, nós vamos passar a dar mais valor na oportunidade que é nos concedida. Nós vamos passar a dar mais valor. Porque o dia que a gente empinar o nariz e achar que é alguma coisa, a graça de Deus pode catar um Zé Ninguém no meio da esquina e dizer para ele: é você que eu vou usar agora. Dê valor para o que Deus está fazendo na sua vida. A graça de Deus pode alcançar o Zé pequeno, aquele que ninguém pensa, que ninguém dá nada, aquele pequenininho. A graça de Deus pode capacitar aquele lá. Oh, aleluia! Tenha uma consciência aqui nessa noite. Não bata no peito e diga: pelo meu carisma eu sou o que sou, pelas minhas qualidades eu sou o que sou, pelos meus dons eu sou o que sou, pela minha vocação eu sou o que sou. Bata no peito e diga: pela graça de Deus eu sou o que sou. Tem até um corinho pentecostal, né, pastor Silvano, que diz assim: se desligar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Eu mudo a letra aqui nessa noite para dizer: se tirar a graça de Deus da nossa vida, não prega, não canta, não faz mais nada. Porque a graça de Deus que trabalha em nós, fortifica-te na graça, bom soldado, porque ela foi um instrumento da minha capacitação. Tá bom, Paulo, para que mais eu devo me fortificar na graça? Terceiro e último lugar, Timóteo, você deve se fortificar na graça, porque a graça de Deus é um instrumento do nosso sustento. Aonde foi que você disse isso, Paulo? Aonde nós podemos extrair esse ensinamento? Ô Timóteo, passa lá na segunda carta aos Coríntios que eu escrevi, capítulo de número 12. Eu conheço um homem, que se no corpo ou fora do corpo eu não sei, foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito lhe descrever, mas para que não se exaltasse por conta da excelência das revelações, foi-lhe posto um espinho na sua carne. E eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho daqui. Ô Timóteo, o espinho está aqui, não é falta de oração não. Não é por falta de orar que o espinho está aqui não. Eu orei 3 vezes. Mas o mensageiro de Satanás continua aqui a me esbofetear. 3 vezes eu orei, o espinho está aqui. 3 vezes eu orei, o mensageiro de Satanás ainda me esbofeteia. Só que tem uma coisa: o céu me deu uma resposta. Qual que foi, Paulo? O espinho eu não tiro, mas a minha graça, ela te basta. A graça de Deus é o instrumento do nosso sustento, irmãos. Existem coisas na nossa vida que Deus nunca vai tirar. O espinho na nossa carne nunca vai se retirar. Muitas das vezes receberemos nãos da parte de Deus, mas onde Deus não tira o espinho e aonde Ele diz não, a graça nos sustenta. Você sabe por que você está aqui nesse culto nesta noite? Porque a graça de Deus tem nos sustentado. Você sabe por que você passou por aquelas portas aqui nessa noite? Porque a graça de Deus tem te carregado. Quantas vezes falta força, quantas vezes falta ânimo, quantas vezes nós recebemos um não, quantas vezes a dor nos comprime, quantas vezes o mensageiro de Satanás nos esbofeteia, mas a graça de Deus nos sustenta. Quantas vezes nós pensamos ser o nosso fim, quantas vezes nós pensamos ser o nosso ponto final, quantas vezes nós pensamos que não vamos aguentar mais, mas a graça dele te basta. Levante as mãos comigo nessa noite, bom soldado. A minha graça te basta.
A minha graça te basta. A gente caminhar para poder fechar. O pastor Silvano disse que ia me incomodar. Eu acho que eu não passei do horário não, né? Deixa eu dizer para vocês. Tem dias que nós vamos nos sentir como Paulo, pressionados, aflitos, feridos pelo espinho na carne, mas existe algo que nos fará prosseguir, e o nome disso é graça. Tu, portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque a graça liberta e salva. Fortifica-te na graça, por quê? Porque a graça liberta. Fortifica-te na graça, porque a graça capacita. Fortifica-te na graça, porque a graça sustenta. Fique de pé comigo nessa noite, bom soldado. É graça. É graça. Vocês me desculpem a sinceridade, faz muito tempo que eu prego aqui na IPPS, e vocês sabem que de vez em quando eu sou extremamente sincero, né, irmã Edvânia? Mas eu sei que a minha mensagem aqui não interessa muita gente, eu sei disso. Mas o meu sentido aqui nesta noite é fazer com que você compreenda que esse tesouro está disponível para nós. Esse tesouro é o que nos fez chegar aqui hoje. No erguer das nossas mãos tem graça. No nosso cantar tem graça. No nosso respirar tem graça. No nosso caminhar tem graça. É a graça de Deus. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora.